Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos então passar para a parte do nosso estudo, né? Estudando um pouquinho sobre a nossa confissão belga, no artigo 9, que fala justamente sobre o testemunho das Escrituras sobre a Trindade. Assim, vê se não... A confissão, agora não está ali. Eu peguei, mas... Oxe, não está aqui, não vi. Cadê? Vou fazer a leitura do artigo 9 da confissão belga. É um artigo um pouco comprido, porque no próprio artigo nós temos várias referências bíblicas, né? O objetivo desse artigo é justamente mostrar a biblicidade, vamos dizer assim, da doutrina da Trindade, certo? Artigo 9 da confissão belga. Vou fazer a leitura do artigo e depois vamos aprendendo, né? Diz bem assim, artigo 9, o testemunho da Escritura sobre a Trindade. Tudo isso sabemos tanto pelo testemunho das Sagradas Escrituras, quanto pelas obras de cada uma das três pessoas, e especialmente por aquelas obras que percebemos em nós mesmos. Os testemunhos da Escritura, que nos ensinam a crer na Trindade Santa, estão registrados em muitos lugares no Antigo Testamento. Não é necessário citá-los todos, basta selecionar criteriosamente alguns deles. No livro de Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Assim também em Gênesis 3, verso 22, eis que o homem se tornou como um de nós. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, evidencia-se que existe mais do que uma pessoa divina. E ao dizer, criou Deus, demonstra-se que só existe um único Deus. É verdade que não se diz quantas pessoas são, mas aquilo que no Antigo Testamento parece um tanto obscuro, no Novo Testamento fica totalmente claro. Pois quando o nosso Senhor foi batizado no Rio Jordão, ouviu-se a voz do Pai que disse, este é o meu Filho amado. Mateus 3, verso 17. Enquanto o Filho foi visto na água e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Além disso, Cristo prescreveu a seguinte fórmula para o batismo de todos os crentes, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. No Evangelho, segundo Lucas, o anjo Gabriel assim diz a Maria, mãe de nosso Senhor, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, verso 35. E de modo semelhante, nós também aprendemos isso. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Segundo aos Coríntios 13, verso 14. Em todas essas referências, somos amplamente ensinados que existem três pessoas em uma única essência. Embora tal doutrina ultrapasse o entendimento humano, na vida presente cremos nela alicerçados na palavra de Deus e esperamos usufruir do seu pleno conhecimento e fruto no céu por vir. Temos, acima de tudo, que observar os ofícios e as obras distintos dessas três pessoas para conosco. O Pai é chamado nosso Criador, por seu poder. O Filho, nosso Salvador e Redentor, por seu sangue. O Espírito Santo, nosso Santificador, porque habita em nosso coração. A doutrina da Santa Trindade tem sempre sido mantida na verdadeira igreja, dos dias apostólicos até o presente, contra os judeus, os muçulmanos e contra os falsos cristãos e os hereges como Marcião, Mane, Praxias, Sabélio, Paulo de Samósata, Ário e outros, que foram condenados de modo justo pelos pais ortodoxos. Quanto a essa doutrina, portanto, aceitamos de boa vontade os três credos, o credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano, bem como o que os pais antigos estabeleceram em concordância com esses credos. Não é? Então vemos aqui a clareza do artigo 9 da confissão belga em explicar e usar textos bíblicos para fundamentar
a doutrina da Trindade. A primeira coisa importante para compreendermos, então, no assunto da Trindade é o seguinte: a doutrina da Trindade, embora o termo seja um termo teológico e não um termo especificamente bíblico, mas a doutrina da Trindade, ela não é fruto de mero raciocínio humano. Não é? Algumas pessoas podem pensar isso, imaginando que nós simplesmente raciocinamos e começamos a definir definir Deus dessa forma. Não é? Na verdade, a base da doutrina da Trindade é a própria Escritura. Então, é por isso que nós afirmamos e continuamos seguindo nesse sentido, não é, a Escritura Sagrada, porque a doutrina é puramente bíblica. Eu vou aqui observar então o estudo, vou fazendo a leitura e explicando algumas coisas. Então, prestem atenção. Primeira questão importante então: do que trata o artigo 9, não é, da Confissão Belga? O que se confessou no artigo 8 sobre a Trindade é o ensino que encontramos na Escritura. Além disto, nós mesmos percebemos que as três pessoas atuam em nossa vida. No que diz respeito à Bíblia, já no Antigo Testamento, encontramos tantas referências que é prudente fazer uma escolha cuidadosa de alguns textos. Nós vemos o exemplo de Gênesis 1 e 26, Gênesis 3 e 22. Deixam claro que em Deus há mais de uma pessoa, porque estes textos falam de nós, não é? Eles mostram também que há um só Deus, porque em Gênesis 1 e 27 diz: Deus criou. Então estamos vendo no próprio texto da palavra de Deus e no texto original, não é, no hebraico, justamente esse ensino, não é? Onde nós observamos esse pronome nós, não é, para se referir à ação de Deus, não é? E também Deus criou, para deixar claro que você tem tanto a afirmação bíblica que mostra mais de uma pessoa divina, nesse nós, não é? Como também a afirmação bíblica de que há um único Deus verdadeiro, um só Deus. O Novo Testamento mostra de maneira mais clara quantas pessoas há, ou seja, são três pessoas. A confissão alista os seguintes textos, que nós observamos na leitura do artigo, não é? Mateus 3, verso 17, que fala sobre o batismo de Jesus. Mateus 28, 19, que fala sobre a forma do batismo. Lucas 1,35, não é, que fala sobre a mensagem do anjo Gabriel a Maria, e 2 Coríntios 13, verso 13 também, que fala sobre as bênçãos apostólicas, né, a bênção apostólica. Essa doutrina, então, ultrapassa o entendimento humano. Uma coisa importante: a nossa confissão, ela é humilde nesse sentido, em afirmar que nós não estamos com o objetivo de esgotar o conhecimento sobre a Trindade, não é? Se alguém falar, mas eu conheço muito a Trindade, eu tenho um conhecimento total sobre a Trindade, isso é mentira, isso é enganação. Na verdade, os documentos reformados, e na verdade nenhum teólogo realmente fiel, cristão, vai ter essa pretensão de dizer que esgota todo o conhecimento da Trindade. Toda a nossa tentativa de explicação é para que haja pelo menos uma harmonia de compreensão, e principalmente porque isso a própria Escritura ensina, entende? Então o objetivo não é que as pessoas exaltem os raciocínios em torno da doutrina, mas olhem para a Escritura e reconheçam que é a própria Escritura que nos ensina isso, essa verdade tão profunda. Nós mesmos, então, percebemos que cada uma das três pessoas efetua em nós sua obra própria, não é? Porque o Pai nos criou por seu poder, o Filho nos salvou por seu sangue, e o Espírito Santo nos santifica porque habita em nós, porque habita em nosso coração. Então, a nossa confissão, quando fala sobre as três pessoas, para mostrar essa distinção e ficar claro que são três pessoas, não é? Vai falar exatamente sobre a obra de cada uma dessas três pessoas, justamente para ficar claro a evidência, não é, de que são pessoas distintas. Isso é bastante claro. Então nós percebemos isso. Toda vez que nós falamos sobre o Pai, Deus Pai, estamos realmente pensando na criação, não é? Como nós confessamos nos credos. Quando falamos de Jesus Cristo, pensamos imediatamente em nossa salvação, em nossa redenção. E no Espírito Santo, sobre a santificação do povo de Deus, sobre a nossa santificação. Então isso é bastante claro em suas obras. Não propagamos uma nova doutrina. Isso é um ponto muito importante, não é? Algumas pessoas podem pensar que nós, protestantes reformados, nós somos uma nova religião, estamos ensinando uma nova doutrina. Na verdade, nunca foi pretensão dos reformadores, não é? E dos reformados em especial, ensinar doutrina nova. Se vocês forem estudar um pouquinho mais da história da Reforma,
e não se focarem tanto nas questões políticas. É claro que vocês vão observar as questões políticas, não é? Não tinha como separar isso, é sociedade. Mas se vocês forem parar para pensar e estudar um pouquinho mais, não é, no material, na herança dos reformadores, em termos de teologia, vocês vão perceber, de maneira bastante clara, que o objetivo não era estabelecer uma nova religião, uma nova igreja, entende? E criar uma nova doutrina, e negar essa doutrina básica da fé cristã. Muito pelo contrário. Então nós não propagamos uma nova doutrina. Aceitamos o que a igreja tem mantido, desde a época dos apóstolos. Juntamente com nossos antepassados, nós condenamos os hereges, nós condenamos também. Ou seja, nós reconhecemos e afirmamos que aqueles que nós já listamos aqui, como Marcião, como Ário e tantos outros, que atentaram contra a divindade de Cristo, contra a divindade do Espírito Santo, que quiseram quebrar a unidade da Trindade, não é? Foram hereges, que lutaram contra a verdade, não é? Nós confessamos isso também. E aceitamos de boa vontade os 3 credos ecumênicos, não é? E o que no decorrer dos séculos foi determinado de acordo com estes credos. Então, nós temos plena consciência como cristãos reformados, não é? Da eficácia, da importância desses credos, que são da tradição da igreja. É por isso, justamente por reconhecer a doutrina da Trindade, que nós, ao olharmos para os 3 credos, que nós chamamos de ecumênicos, não é, porque estão ensinando a mesma doutrina, nós os adotamos, os abraçamos, nós não negamos isso. Nós estaremos fundando, não é, no século XVI, uma nova religião e rejeitando a igreja de Jesus Cristo, se por acaso nós negássemos a Trindade, como os hereges fizeram no passado. Não é? Mas essa é uma prova cabal de que os cristãos protestantes, eles não são hereges. Não é? Isso tem que ficar bastante claro, ok? Os cristãos não são hereges, nós estamos afirmando essa fé bíblica que é católica e apostólica, que é uma fé universal. Não é? Então, já que foram citados os credos aqui, eu vou usar um pouquinho desses credos, ok? O credo apostólico, por exemplo, não é esse que é mais usado e que nós usamos também no nosso culto, não é? na liturgia que nós praticamos na igreja, para confessar publicamente com a igreja. Então nós não rezamos o credo, mas confessamos publicamente o credo. O credo é chamado apostólico não porque foi escrito pelos apóstolos, mas porque contém a doutrina que eles ensinavam. Este credo é muito antigo e passou por várias modificações. A sua forma atual data do século V, não é, depois de Cristo. Eu vou só, então, ler o credo apostólico, né? Se você é evangélico e não tem o costume, não é? Aprenda um pouquinho mais sobre o credo apostólico e veja a importância das suas doutrinas. Então diz bem assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Então são os 12 artigos do credo apostólico que nós confessamos, porque ensinam, não é, de maneira correta a doutrina acerca do verdadeiro Deus, não é, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é bastante claro. Nós também temos o segundo credo, o credo niceno, não é, constantinopolitano, não é. O credo niceno foi adotado pela Igreja de Cristo como resposta contra vários ensinos, não é, falsos, como os de Ário, que negou a divindade de Jesus Cristo. A heresia dele foi condenada no Concílio de Nicéia no ano de 1325. A forma atual deste credo se desenvolveu alguns anos mais tarde. Então, o credo niceno também nós usamos, inclusive nós cantamos, não é? Ele foi musicado e nós cantamos na igreja. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte diz bem assim: ele é, vamos dizer assim, um credo que é mais desenvolvido do que o credo apostólico, é mais trabalhado. Então, diz bem assim: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. A segunda parte do credo: cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de igual substância do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e por nossa salvação, ele desceu do céu e se fez carne, pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e se tornou homem.
também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressurgiu no terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E a terceira parte do credo, dizendo: cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. E numa só igreja, santa, católica e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Não é? Então, esses credos realmente são muito importantes para compreendermos a doutrina da Trindade, não é? Que é puramente bíblica, e por isso que os reformadores, não é? Os reformadores não rejeitaram os credos ecumênicos, não é? Por causa da doutrina que ensina exatamente aquilo que a palavra do Senhor está realmente nos revelando. Ainda tem o terceiro credo, que é o credo mais extenso, que é o credo atanasiano. Esse credo também foi feito para combater a heresia, e o objetivo do credo atanasiano, não é, além de combater a heresia, é ser um credo bem mais lógico, trabalhar bem mais na lógica, para que não venhamos confundir, não é, as pessoas da Trindade, não é, e não haja dúvida, não é, da Trindade com a unidade e da unidade com a Trindade. Isso aí é muito importante para nós, irmãos. Eu vou só ler uns poucos artigos, porque o credo é extenso. Do artigo 3 até o 11. Ouçam com atenção. A fé universal é esta. A fé universal ou católica, não é? É esta. E católica não significa a instituição que se chama de Igreja Católica Apostólica Romana, não é? Católica, na verdade, a catolicidade da igreja refere-se à fé universal, à igreja universal, não é? A igreja de Cristo que está em todos os lugares. A fé universal é esta: que adoremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não é? Então veja, já começa assim, no artigo 3, a fé verdadeira, não é? A fé universal é esta: que adoremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas nem separando o ser, pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho e outra a do Espírito Santo. Mas o Pai e o Filho e o Espírito Santo possuem uma só divindade, igual glória e igual majestade eterna. Assim como é o Pai, assim é o Filho, assim é também o Espírito Santo. Incriado é o Pai, incriado o Filho, incriado o Espírito Santo. Imenso o Pai, imenso o Filho, imenso o Espírito Santo. Eterno o Pai, eterno o Filho, eterno o Espírito Santo. Contudo, eles não são três eternos, mas um só eterno. Veja como o credo atanasiano trabalha na lógica, para que os cristãos possam raciocinar e compreender bem essa questão da Trindade. Veja, não é esgotar, nós somos limitados para esgotar esse ensino. Na verdade, não podemos compreender, não é, a harmonia perfeita da Trindade. Nós temos aquilo que o Senhor nos revelou e confessamos isso como a verdade, não é? Mas o credo atanasiano nos ajuda a pensar um pouco mais sobre isso. Muito importante, então, não é, o credo atanasiano. A parte 2, então, aprendemos, irmãos, sobre a Bíblia e a Trindade, não é? Nós já observamos os textos que foram usados. Vamos então, mais uma vez, ao estudo aqui. Os textos de Gênesis 1 e Gênesis 3 são claros. Seria possível pensar que o pronome pessoal nós é um plural majestático, habitual nas mensagens de trono, não é? Algumas pessoas podem pensar assim. Mas no hebraico, a língua original do Antigo Testamento, não se usa este modo de falar, essa linguagem majestal, vamos dizer assim, não é? Então, o nós refere-se exatamente ao plural mesmo, não há outra tradução ou outra compreensão, não é? Quando nós demos façamos, é justamente isso que está no texto, não é, original. Também os textos do Novo Testamento são claros. É importante que a confissão indique o progresso na revelação da parte de Deus. Mas o que é um tanto obscuro para nós no Antigo Testamento é bem claro no Novo. Isso é bastante importante para pensarmos, porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, embora revelado nesse sentido essa questão da Trindade, da verdade acerca de Deus, ainda era um pouco obscuro, né? Eu falo assim, revelado porque está nos textos, não é? Estão nos textos a compreensão de mais de uma pessoa divina.
Porém, isso não era claro. Não daria para poder, por exemplo, no Antigo Testamento, você saber exatamente quantas pessoas havia há na Trindade, não é? Não dá para poder entender isso ainda, porque não é revelado exatamente esses detalhes. Mas no Novo Testamento, não é? Cristo vem e lança à luz aquilo que era obscuro para a gente. Então, não só a doutrina da Trindade, muitas outras doutrinas e a compreensão do plano de Deus de salvação, não é? Do pacto, da aliança, das promessas feitas a Abraão, são compreendidas melhor no Novo Testamento. Então, quando nós lemos o Novo Testamento, percebemos toda a lógica do Evangelho em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Cada livro do Antigo Testamento, então, nós podemos compreender com mais clareza por causa do Novo Testamento, que lançou luz a tudo isso. E é por isso que enxergamos Cristo em toda a Escritura, não é? A confissão, então, não tenta fazer compreender a doutrina da Trindade abertamente, reconhece-se que essa doutrina ultrapassa o nosso entendimento. Então nós confessamos isso. A doutrina em si ultrapassa o nosso entendimento. Nós somos limitados, não é, para entender de maneira completa, não é, de maneira absoluta essa doutrina. Porém, o artigo 9 mostra a expectativa de gozarmos de seu pleno conhecimento, ou seja, o conhecimento da Trindade, e fruto, não é, lá no céu. Quer dizer, realmente não se trata de um conhecimento teórico e seco, pois fala-se do fruto da doutrina da Trindade, de que gozaremos, ou seja, depois desta vida, conheceremos Deus de maneira melhor e mais profunda. Então, é uma esperança que nós temos declarado em nossa confissão, no artigo 9, justamente que nós temos a expectativa, a esperança de que na vida por vir, no século vindouro, nós conheceremos melhor a Deus, não é? Agora, cuidado, nós vamos conhecer Deus melhor, mas jamais, nem na eternidade, poderemos esgotar o conhecimento sobre Deus, porque Ele é Deus, ok? Ele é Deus, não é? É impossível esgotar todo o conhecimento acerca dele. Nós estaremos aprendendo, não é, momento após momento. Sempre haverá aprendizado na eternidade. Isso é muito importante para nós, não é? Outra coisa que nós aprendemos então, devemos aprender, é sobre a nossa experiência, não é, e a Trindade. Temos que refletir sobre isso também. Conhecemos a doutrina da Trindade também pelas obras das três pessoas, principalmente por aquelas que percebemos em nós. Portanto, mais uma vez fica claro que essa doutrina não é teórica, não é simplesmente uma questão teórica de mero raciocínio. Falamos do Deus vivo que é triuno. Assim ele se manifesta a nós. Assim ele está presente em nossa vida. Percebemos, ou seja, nós experimentamos a experiência na prática mesmo. Isso é importante. Que ele é assim mesmo, do jeito que nós aprendemos na palavra de Deus, não é? Pai, Filho e Espírito Santo. Falando sobre Deus que nos criou, pensamos principalmente no Pai. Essa é a experiência de nossa vida cristã, não é? Falando sobre a nossa salvação, a quem nós somos remetidos? A quem nós somos remetidos? Não é? Principalmente ao Filho, a Jesus Cristo. Falando sobre Deus que opera em nós, pensamos principalmente no Espírito Santo de Deus, aquele que nos regenera, não é? Aquele que nos faz compreender o Evangelho. Isso é muito importante. Sentimos-nos filhos do Pai, salvos pelo Filho e santificados pelo Espírito Santo. Não é? A nossa experiência cristã é justamente essa. Então, como é importante compreender que não é simplesmente mero raciocínio, mas a doutrina da Trindade realmente ela é da nossa própria experiência, não é? A nossa experiência devocional, de fé, realmente. Agora vamos refletir sobre a Igreja Universal ou Católica e a Trindade, a Igreja e a Trindade. No último parágrafo do artigo 9, a Igreja da Reforma se junta à Igreja Antiga, não é? Isso é muito importante. Então veja que, ao afirmarmos a doutrina da Trindade, não é? Também com os credos ecumênicos, ao afirmar a doutrina da Trindade, nós estamos unidos à Igreja Antiga. Entende? A Igreja Católica, não é? Nós estamos unidos nesse sentido. Desta maneira, ela desmente a desconfiança de que queira propagar uma nova doutrina, não é? Então, a nossa atitude de abraçarmos a fé católica, a fé universal, que é a fé na Trindade, nós estamos desmentindo qualquer tipo de pensamento ou de acusação de que nós somos uma seita, nós somos um grupo de hereges, entende? Mas estamos realmente abraçando a fé bíblica apostólica. Na época da Reforma, no século XVI,
os católicos romanos falavam isto abertamente, ou seja, nos acusavam de herege. Sabemos muito bem pela história que pessoas foram mortas por causa disso. Não é? Nós sabemos que não era como hoje, mas havia uma confusão muito grande entre igreja e Estado, e por conta disso, essa religiosidade, não é, estatal, vamos dizer assim, trouxe alguns problemas sérios, não é, para os cristãos. E muitas pessoas realmente acabaram sofrendo por causa disso. E os cristãos, os reformadores, não é, e os reformados das igrejas também padeceram certas perseguições. Isso não pode ser negado na história. E nós éramos acusados naquele período, né, os cristãos reformados, de hereges. Inclusive, Guido de Brès, ele escreve essa confissão, a Confissão Belga, justamente para provar que os cristãos reformados não eram uma nova igreja, não eram uma nova religião e não eram hereges. Inclusive, ele faz isso de maneira bastante clara, por exemplo, nos separando dos anabatistas, que eram um grupo revolucionário da época. Para deixar claro, porque nós estávamos apanhando, os reformados estavam apanhando, não é por causa da atitude de anabatistas, que eram revolucionários. Mas não era o nosso propósito ser assim, não é? Então, na época da Reforma, os católicos romanos falavam isso abertamente. Mas as igrejas reformadas enfatizaram a união com a igreja antiga e assim continuaram ecumênicas. Por isso, aceitaram os credos ecumênicos, geralmente ou universalmente aceitos. Não é preciso falar dos hereges que o artigo 9 menciona. Eles sempre pertencem a um dos dois grupos, de que tratamos no comentário do artigo 8, ou seja, daquele grupo que rejeita nesse sentido, ou confunde as pessoas, ou então rejeita a divindade de Cristo, ou do Espírito Santo. Não é? Então, essa é a atitude. Que fique bastante claro, então, meus irmãos, que a fé, não é, bíblica, verdadeira, é uma fé católica, universal, não é? E essa expressão, esse termo não significa fazer parte de uma instituição, não é? Que se chama de Igreja Católica Apostólica Romana. Na verdade, todo cristão que confessa, não é, a fé no Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Confessa a fé na Trindade, esse cristão é católico também. A sua fé é católica, é uma fé universal, é uma fé comum em toda a Igreja de Cristo. Entende? Fora desse contexto, fora dessa verdade, negando-se essa fé, essa aflição, você não tem cristianismo. Então isso é bastante claro. Eu vou ler aqui alguns textos, mais alguns textos da Palavra de Deus, que não estão no próprio artigo 9, certo? E vou avançar na leitura. Não são textos que falam especificamente sobre a Trindade, a ideia não é essa, porque nós já temos textos aqui no próprio artigo 9, né? Então é bom ler o artigo 9 por causa disso, mas são textos que nos mostram, né, com mais clareza essa questão Pai, Filho e Espírito Santo, alguns textos aqui e outros que apontam, não é, para a distinção, não é, entre o Pai e o Filho, isso é importante. Mateus 28, 19, citando mais uma vez, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já lemos esse texto no artigo 9. João 10, verso 30, nós vemos bem assim: eu e o Pai somos um. Né? Então vê que há distinção de pessoas aqui. Ok? 1 Coríntios 8, verso 6, nós lemos: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então veja, mais uma vez, distinção de pessoas, né? Pai e Filho. Efésios 4, verso 4 a 6, nós lemos: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Não é? Então veja como é claro esse texto que mostra o que é uma fé católica realmente. Não é? 1 de Pedro 1, verso 2, também nós lemos: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ouça com atenção, vou ler mais uma vez. 1 de Pedro 1, verso 2. Ouça. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Então veja, primeira afirmação, Deus Pai. Em santificação do Espírito Santo. Não é? Então você está vendo aqui, o Pai é quem escolhe, foi quem escolheu, né? O Espírito Santo santificou. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, os apóstolos ensinaram isso. Entende? A doutrina da Trindade, então, ela não é fruto de raciocínio de teólogos. Ok?
Os apóstolos, servos do Senhor, inspirados pelo Espírito Santo, ensinaram uma fé trinitária à igreja. Essa é a fé apostólica. Né? Por isso nós chamamos o credo apostólico de credo dos apóstolos. Não é porque os apóstolos mesmos fizeram esse credo. Isso aí são lendas, não é? Mas porque as doutrinas do credo apostólico eram ensinadas pelos apóstolos. Eles ensinaram aquilo. Não é? Então veja, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão, não é, do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Timóteo 2, verso 5 também nós lemos: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mais uma vez, distinção de pessoas na divindade. Há um só mediador, há um só Deus e um só mediador, que é Cristo. É? Lucas 1, verso 35, nós lemos: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Presta nesse texto aqui, ó, que o anjo Gabriel diz a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, mais uma vez uma distinção. O Espírito Santo vai descer sobre ti, e a virtude do Altíssimo, não é referência ao Pai, te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, nesse mesmo texto, nós temos o quê? A referência sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós afirmamos a doutrina porque ela é bíblica. Ela não é simplesmente fruto do nosso raciocínio, ela é bíblica. Embora tenhamos a dificuldade de compreender a sua totalidade, porque somos limitados, ainda assim nós podemos confessar sem medo algum, porque ela é bíblica. É isso que Cristo ensinou, que os apóstolos ensinaram, essa é a grande verdade. Certo? Colossenses 1, verso 15 ainda nós lemos: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. João 15, verso 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Então, mais uma vez, o testemunho dos Evangelhos. Veja, mas quando vier o Consolador é o mesmo Espírito aqui, não é? Está falando sobre o Espírito Santo, que vem da parte do que eu da parte do Pai vos hei de enviar. Então, mais uma vez, estamos vendo o Pai aqui e o Filho enviando. Né? O Filho é o que clama ao Pai para que ele envie o Espírito Santo. 3 pessoas. É o ensino bíblico, né? O ensino sobre a Trindade. Então, para concluirmos, irmãos, a nossa aula de hoje, a doutrina da Trindade, então, é muitíssimo importante e, na verdade, é essencial para a igreja. Essa não é uma doutrina que nós possamos considerar como sendo uma doutrina qualquer. Na verdade, nenhuma doutrina bíblica tem que ser desprezada. Eu sei que há muitas doutrinas que são um campo de debate no meio cristão, mas a doutrina da Trindade, quando nós falamos de cristãos de verdade, essa doutrina não é debatida. Se há um cristão genuíno, esse cristão crerá na Trindade, porque sem fé na Trindade não há nem sequer cristianismo. Não é? Isso é muito importante. Então a doutrina da Trindade ela é essencial para a igreja. Não existe cristianismo ou igreja sem a fé no Deus triuno, ok? A fé da igreja é uma fé trinitária, isso é muito importante, não é? A fé na Trindade é básica à verdadeira igreja, está na base da verdadeira igreja. Não é a única doutrina, é claro, tem muitas doutrinas que nós precisamos realmente aprender e confessar, certo? Mas é realmente uma doutrina importantíssima. E é possível que alguém, não é? É possível que alguém possa confessar a doutrina na Trindade sem ser um cristão genuíno. Às vezes as pessoas podem simplesmente falar que crê em Pai, Filho e Espírito Santo por causa de tradição, né? E tradição não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo, não é? Não é a fé em Jesus Cristo, a fé no Evangelho e não na tradição em si. A tradição pode errar, nós somos falhos, não é? A tradição continua, nós estamos vivendo uma tradição, né? Estamos vivendo da tradição também, estamos aprendendo com a tradição o tempo todo, mas a tradição pode errar, certo? A palavra de Deus não, ela é fiel e verdadeira, absoluta, é a própria verdade, é a verdade absoluta, entende? E uma pessoa, então, ela pode
simplesmente por questão de tradição, confessar a doutrina da Trindade, mas não crer de verdade no que a doutrina ensina. Não é? Não crer no Deus triuno de verdade. Apenas repetir como um papagaio, o que é uma coisa ruim. E outras pessoas podem simplesmente se dizerem cristãs, não é? Fazerem parte de igreja e negar a doutrina da Trindade. O ponto importante é o seguinte, é compreender que se alguém nega a doutrina da Trindade, se alguém falar bem assim, eu não creio que Jesus Cristo é Deus, não, mas eu sou um cristão. Eu não creio que o Espírito Santo é Deus, não, mas eu sou um cristão. Se alguém diz isso, não é? Essa afirmação é em si contraditória. É uma confissão antitrinitária e, portanto, não é uma confissão cristã. Entendeu? Não existe cristianismo quando se nega a Trindade. Ser um cristão genuíno, não é confessar essa fé católica, não é essa fé apostólica na Trindade. Fora disso não há cristianismo. Então eu só relembro o artigo 3 do Credo Athanasiano, que diz: a fé católica universal é esta, que adoremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade. E o artigo 4, olha o que o artigo: confundindo as pessoas, nem separando-se. Percebe? Nós não podemos nem confundir as pessoas para dizer que, na verdade, Pai, Filho e Espírito Santo é uma coisa só, são uma pessoa apenas, não é? E nem podemos separar, transformando cada uma pessoa em particular em um Deus, nesse sentido, à parte, não é? Como se fossem três deuses. A fé na Trindade, ela é objetiva, não é? Nós não podemos pensar em uma fé bíblica, uma fé trinitária, que negue essa verdade acerca da Trindade. Deixa eu ver aqui. E então, o último artigo do Credo Athanasiano, o artigo 42, na verdade, que diz bem assim, último artigo: esta é a fé universal, ou católica. Quem não crer nela, fielmente e firmemente, não poderá ser salvo. Lembra do que eu disse? A fé na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é básica à igreja. Entende? Sem essa fé, sem essa confissão não há cristianismo, e sem essa fé verdadeira em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não há salvação. Isso tem que ficar bastante claro para nós, para vocês perceberem a importância da doutrina, da verdade sobre quem Deus é. Não é? Eu concluo então lendo alguns outros textos, o texto para entendermos isso, João 17, verso 3. E a vida eterna é esta. Para vocês entenderem o que significa esse artigo 42, não é? Que quem não crê fielmente e firmemente não poderá ser salvo. Jesus diz, em João 17, verso 3, e a vida eterna é esta, ou a salvação, não é? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O próprio Senhor diz isso. Conhecer ao Pai. É isso que ele está dizendo, a ti, Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 16, versos 7 e 8, também nós lemos: mas eu afirmo. Veja, nós temos aqui no capítulo 17 de João, verso 3, Pai e Filho. Temos que crer, não é? E quem é que capacita, habilita, quem é que dá fé para crer em Jesus Cristo e no Pai? Nós vemos aqui, olha, João 16, verso 7 e 8. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, ou o consolador, não virá para vocês. Ou seja, o Espírito Santo que está falando. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convencer ele? E Romanos 8, verso 14, nos ensina: mas todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A fé bíblica é uma fé trinitária. É uma fé trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo. Tem aqui algumas perguntas para reflexão que eu queria deixar para vocês aí, né? Se vocês quiserem depois fazer nos comentários aí, seria interessante.
A pergunta está baseada numa heresia, então presta atenção, né? Às vezes se diz que Deus, em Gênesis 1:26, quando ele fala façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, não é? Fala dos anjos, fala aos anjos, façamos o homem, como se estivesse falando aos anjos, né? Olhando para os anjos assim, dizendo assim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Por isso ele falaria de nós, ou seja, plural. Como você avalia essa opinião? Não é? Boa noite, irmão David. Como você avalia essa opinião? Vocês acham que a opinião faz sentido? Olha a opinião aqui, olha, da pergunta. Às vezes se diz que Deus, em Gênesis capítulo 1, verso 26, não é? Fala aos anjos essas palavras. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenta imaginar então Deus, juntamente com os anjos, dizendo aos anjos, para os anjos, anjos, façamos o homem à nossa imagem, não é? Conforme a nossa semelhança. Não é? A minha imagem, Deus, é a de vocês, como a nossa imagem. Não é? É por isso que se usa o nós, o plural, nesse texto de Gênesis. Como você avalia essa opinião? Como vocês acham que isso se aplica? Isso é verdade? Essa opinião é correta? Nós já podemos quebrar de cara isso, porque, veja, esse nós refere-se às pessoas da Trindade. O plural, não é, fala exclusivamente de Deus, não é? Exclusivamente de Deus, é o Senhor. Deus é colocado como Criador. Anjos são criaturas. Anjos são criaturas. Só existem dois lados na existência. O lado de Deus, o Criador, e o lado das criaturas, que somos nós, os animais, os anjos, tudo mais, todo o universo. Não é? Então, a revelação de Gênesis, da criação, é uma referência ao que Deus fez, a um ato de Deus. Ok? Então, essa opinião de que esse nós, esse plural de façamos, refere-se aos anjos, é uma heresia. Não é? Deve ser anátema na igreja. Abominada por cristãos. Porque só há um Criador. Não é? E toda vez que a Escritura trata de Criador, não é? Ela trata das três pessoas da Trindade. Veja que o Pai é destacado como sendo o Criador. Nós pensamos nisso primeiro quando falamos do Pai. Mas a Escritura, quando vai falar, por exemplo, do Espírito Santo ou de Jesus Cristo, trata como Criador. Não é? Então, quando nós vemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, nós vemos o que na criação? Que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E quando nós vamos para o Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 1 também, não é? Nós aprendemos que sem ele, que é Cristo, o verbo que estava com Deus, nada do que foi feito se fez. E o ensino dos apóstolos do mesmo jeito, que tudo foi criado por ele e para ele. Percebe? Toda referência à criação só não é afirmada sobre a Trindade, não sobre criaturas como anjos. Então isso é uma heresia. Deus é criador, não é? E ponto. A outra questão aqui do artigo 2 é essa aqui, prestem atenção. O credo atanasiano começa e termina com a afirmação de que nossa salvação depende da aceitação da doutrina da Trindade. Tal afirmação é exagerada? Eu vou perguntar mais uma vez. O credo atanasiano começa e termina com a afirmação de que nossa salvação depende da aceitação da doutrina da Trindade. Tal afirmação é exagerada? O que vocês acham? Vocês acham que é um exagero isso? Dizer que a salvação, nossa salvação depende da fé na Trindade? Você acha que é um exagero? Se alguém nega a Trindade, se alguém diz bem assim, eu não creio que Jesus Cristo é Deus, ou eu não creio que o Espírito Santo é Deus, essa pessoa tem esperança de salvação? De acordo com a Escritura? Não. De forma nenhuma. Então a afirmação do credo atanasiano não é o exagero, é a verdade. Entende? Quando o credo atanasiano diz, não é, que esta é a fé católica ou fé universal, a fé comum da igreja, não é? E quem não crer nela, ou seja, a fé na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não poderá ser salvo. O credo não está sendo exagerado, está sendo puramente bíblico, verdadeiro. Por quê? Porque a salvação ou a vida eterna, segundo Jesus Cristo ensina em João 17, verso 3, é esta,
conhecer a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. E isso é obra do Espírito Santo. Por isso a afirmação, não é, de que sem a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, isto é, sem a fé na Trindade, não é possível salvação, não é um exagero, mas é a pura verdade. Não existe fé verdadeira se há negação das três pessoas da Trindade. Qualquer um daqueles que dizem, eu creio em Deus, em Javé, não é? Eu creio em Deus, eu sou unicista, eu creio em Deus nesse sentido, e não creio nem em Filho, nem Espírito Santo. Essa pessoa não tem a fé que a Bíblia ensina. A fé salvífica bíblica não é esta. Mas a fé bíblica, essa fé que é salvífica, realmente bíblica, ela é a fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso realmente é muito importante. Nós temos que pensar sobre isso e, mais uma vez, perceber a grande importância dos credos, dos três credos ecumênicos, não é? Porque nos ensinam, nos ajudam a pensar sobre isso, a raciocinar sobre isso. Eu queria deixar uma recomendação para vocês. Irmão David, depois você terminar a live, começa do começo aí, porque tem um conteúdo bom, viu? Sobre o ensino da Trindade. Vale a pena você acompanhar. E os irmãos também que foram chegando depois, por favor, acompanhem mais uma vez, né? Vai ficar gravado aí no YouTube, no Facebook mesmo. Então aproveitem. Eu queria aproveitar e deixar a recomendação para vocês. Leiam os credos ecumênicos. O material é de graça na internet, basta ir no Google digitar credo apostólico, credo atanasiano e credo niceno. Leiam os credos, não é? E percebam como que eles foram elaborados justamente para organizar a mente dos cristãos a pensarem de forma trinitária. Entende? Porque é isso que a Escritura nos ensina. E com isso também ajudar os cristãos daquele período, não é, a defenderem a fé. E se vocês estudarem bem o propósito dos credos, eu até recomendo um livro muito bom do pastor Franklin Ferreira. Ele é um pastor batista. Eu tenho esse livro, li, é muito bom, é um livro muito bom mesmo, que é justamente sobre o credo dos apóstolos, né? Vale a pena ler esse material, certo? Porque ele explica bem direitinho o propósito, a história, e faz uma exposição do credo, não é? Além disso, o nosso catecismo, né? O catecismo reformado, o Catecismo de Heidelberg, né? Ele tem uma exposição sobre o credo apostólico. Então, nós temos perguntas e respostas para explicar o credo. Então, a minha recomendação para vocês quem não tem o costume de ler os credos ecumênicos, né? Primeiro, entendam que os credos não são propriedades da Igreja Católica Apostólica Romana. Esqueçam disso, ok? Eles não pertencem à instituição romanista. Não pertencem. Eles pertencem à Igreja Cristã como um todo. Nós não confessamos a fé na Trindade? Pois bem, os credos são nossos também. Essa é a grande realidade. Né? É uma herança fiel da Igreja. Então, vale a pena estudar esses credos e perceber o seu propósito, ok? E aí, também reconhecer, quando fizer o estudo, a necessidade que nós temos também desses credos hoje, para ajudar os cristãos a pensarem bem de maneira trinitária, porque há muitos cristãos que são muito duvidosos quando vamos falar sobre Trindade, raciocinar sobre isso. Há muitos que, sabe, meio que tropeçam no que significa a Trindade e na unidade, não é, das três pessoas, e acabam fazendo uma confusão que beira quase a heresia, e alguns até abraçam heresias antigas que já foram vencidas na igreja. Então vale a pena você aprender sobre esse material.